A pessoa precisa decidir o que quer. Camila, Lucas, um monte de gente tá em casa agora falando assim, eu não consigo. Mentira, você não decidiu. Eu decidi o seguinte, eu não vou ser mais quebrado. O que eu tenho que fazer? Não é fazer o que eu quero, é fazer o que dá certo. É o que dá certo. E eu tenho uma frase nesse livro que diz o seguinte, quem não ouve, não prospera. Escuta o que eu tô te ensinando agora. Quem não ouve, não prospera. Por que eu venci nos negócios? Cara, eu venci nos negócios. Cara, vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu nunca fiz faculdade de administração de empresa, mas eu escutei muita gente boa, cara. Então, você que tá em casa, não ache que os seus defeitos ou suas limitações vão parar teu crescimento. Porque eu tô crescendo todo dia, eu não paro de crescer. E tenho um monte de defeito. É que eu não deixo eles me vencerem. Mas eu tenho. Muita gente precisa escutar coisas pequenas, como, por exemplo, aprender a perdoar, estar maduro para enfrentar algumas situações da vida. Enquanto quantas pessoas podem estar assistindo a gente agora e acabaram de ser abandonadas, por exemplo. Lidar com o abandono é muito difícil. E tem gente que lida com o abandono desde a infância. Então, acho que a gente pode abordar muitos assuntos hoje que vai ajudar muita gente a se levantar, dar um up, sair da vida meia morna, meia mais ou menos, que leva para a depressão, que leva para o desespero e para decisões trágicas. A ansiedade, ela é um excesso de futuro que está dentro das pessoas. É entendível o porquê. Nós vivemos num mundo super agitado, imagina. E tem todo o advento da internet fazendo as pessoas principalmente se compararem. Lembra que a ansiedade não é o mal de quem tem dinheiro. É o mal de quem hoje está começando a vida e não tem R$1 para empreender amanhã e quem também já está no ápice financeiro. Pega todo mundo. Então, nós precisamos aprender, na verdade, a controlar os pensamentos. Só que é impossível. Por exemplo, agora você não pensa no Fusca Rosa. não pensa. É impossível controlar pensamento. Então, como é que... Lógico, não pensa no elefante. Só de eu ter falado a palavra, seu cérebro é automático. Então, como é que eu vou controlar a ansiedade se eu não consigo controlar o pensamento? Só tem uma forma científica e neurocientífica que é filtrando o que você vê e o que você escuta. Então, por exemplo, a pessoa tá vendo um podcast como esse, ela vai aprender coisa, vai rir, vai se divertir. Poxa, que ótimo. Então ela vai investir 1 hora, 1h30, muito bem investidos. Mas às vezes você perde 1 hora, 1h30 vendo coisas que vai te colocar pra baixo. Total mal. Vendo coisas que vão te fazer ter pensamentos de morte. Vendo coisas que tem a ver com agredir você e os outros. Então, escolher o que você vê, o que você escuta, determina o que você vai pensar. E o que você vai pensar determina, por exemplo, seu grau de ansiedade, sua depressão, suas decisões, o que você sente em relação a você e aos outros. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de mim. Não, todo mundo já teve um problema de aceitação. Mas dependendo do que você tá vendo ou escutando, você vai se gostar ainda menos. E tem como se amar também, depende de quem você está escutando. Preocupar-se com o futuro ou colocar atenção no futuro é normal. A palavra que a gente quer aqui combater é excesso. Todo excesso é ruim, né? Então tem gente que fala assim, Thiago, eu não posso beber um negocinho? Beleza, mas vai ser só um negocinho ou vai partir para todo dia, toda hora, até cair, até... Então, na verdade, os excessos nos destroem. Então, eu faço planos para o futuro, porém eu não perco noites sem dormir por causa do meu futuro. Sim. Então, hoje eu tô aqui nos podcasts mais importantes do Brasil, mas ontem eu dormi normalmente. Eu não tava ansioso. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho... porque você tá acostumado. Não, porque tem coisa que mesmo você seja acostumado pode colocar ansioso. É porque eu aprendi a viver cada dia de uma vez. A sabedoria milenar diz o seguinte, basta cada dia o seu mal. Ou seja, a gente já tem os problemas de hoje. Como é que eu vou ficar vivendo o problema de amanhã? Pior, como é que eu vou ficar vivendo o problema dos outros? Tem gente perdendo noite por causa do problema dos outros. Não é nem o seu. Total, que é pior, né? É pior. Então, deixa a vida dos outros de lado, cuida da sua, que já é muito problema pra resolver, e cuida do de hoje, porque o de amanhã Deus cuida. Sim. Ô, Tiago, qual foi a experiência, assim, que você teve pra você se tornar quem você se tornou hoje, assim? Foi ter me arrebentado todo, me lascado todo. Foi ter feito escolhas terríveis que me levaram pra uma quebra financeira, emocional, e uma quebra espiritual também, porque eu duvidei de Deus, duvidei de tudo, chutei parede com raiva, falei que nem não existia. Tive uma depressão, eu passei muita humilhação, muita vergonha. Porque é o seguinte, olha, eu era pobre, consegui alguma coisa. Quando o pobre tá pobre, eu fui na África, você só se compara com o pobre. Quando o pobre ganha um dinheiro e depois volta, é muito pior emocionalmente. Deu pra entender isso? É muito pior porque você chegou a andar de carro, antigamente você andava de ônibus, você tá andando com quem anda de ônibus, tá tudo certo. Mas se seu amigo compra um carro e você não, ou você compra ele e não, começa o problema. Agora, se você alcança e volta, e foi o que aconteceu comigo, emocionalmente foi difícil de ligar. Eu falei, caramba, eu podia comer no McDonald's, agora eu não posso mais. Que era a nossa vitória lá no subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu morava, era comer no McDonald's uma vez por mês. Agora eu não posso, nem isso eu podia mais. Então, quando eu voltei, aquilo pra mim foi um impacto negativo muito grande. Teve a humilhação de não saber o que ia comer outro dia, e nessa época eu já era casado, tinha 2 filhinhos pequenos, e eu já tinha experimentado coisa boa, esse foi o problema. Porque aí eu não tinha aquela jogada de vou ali no meu vizinho me humilhar e pedir o leite das crianças. Eu não tinha isso, eu tinha aquele orgulho de não, poxa, isso é muita humilhação já pra mim. Eu prefiro passar fome aqui do que ali no vizinho. Então eu passei por problemas que confrontaram também meu caráter, confrontaram meu orgulho, e foi essa quebra, toda essa lascação toda assim que me fez falar o seguinte, eu preciso tomar uma decisão na vida. Ou eu acredito no que eu acreditei a vida toda, por exemplo, eu nasci num ambiente onde a Bíblia era a verdade.
verdade. Mas eu nunca tinha praticado. Então, eu botei culpa em Deus. Na verdade, eu fazia o que eu queria. Só vivia num ambiente religioso. Quando eu falei assim, olha, eu vou fazer um teste pra ver se Deus existe, eu falei, Deus, se você me tirar dessa situação que eu tava lascado mesmo, tava devendo muito. Porque assim, eu recebia a ligação, eu já sabia que era gente me ameaçando. Me ameaçando de morte. Era coisa terrível. Tem uma história que é o seguinte, minha primeira palestra, eu tava quebrado. O cara me convidou de graça, palestra de graça, é claro. Eu era um quebrado. O cara me convidou pra falar pra 400 pessoas, 400, 500 pessoas no interior do Paraná. Pra mim foi uma grande vitória. Em troca de quê? Eu fazia umas apostilas e vendia no final. Eu ia de graça e vendia no final. Aquilo era o meu sustento pra levar comida pra casa. E numa dessa que eu tô já preparado pra fazer a minha primeira palestra, Lucas, na vida, meu telefone toca, eu dei mole de atender. Cara, assim, seu safado, teu bandido, eu sei onde você tá, vou te pegar hoje aí. Todo mundo vai saber quem é você. Eu tava devendo ele mesmo. E eu lembro de ter falado assim, Deus, não deixa eu ter um ataque de pânico aqui, porque eu preciso subir e falar. Então, tem ansiedade, você tem que subir, tá debaixo de ameaça, você sabe que você tá devendo, você tá todo errado mesmo. E aí eu subi. E pra mim, a maior vergonha, como eu fui chamado pra falar sobre empreendedorismo, a minha maior vergonha era falar que tá quebrado. Vou falar que tá quebrado por um monte de empreendedor, só que eu não tinha outro jeito. Quem vai me acompanhar, né? Quem vai me acompanhar? Quem vai acreditar na minha história? Quando eu olhei pra trás, na mesa de som, tinha um cara de braço cruzado, fazendo assim pra mim. E aí eu não tive outra escolha. O que eu fiz? Gente, você escutaria um quebrado? Comecei assim. Mas se esse quebrado estivesse lutando pra sair da depressão, pra colocar comida na mesa dos filhos, e ao invés de ficar em casa acovardado, fosse pra rua e comecei a falar a todo mundo, aí sim, quem aqui tá quebrado e vai se levantar também? Eu também. E se alguém viesse aqui envergonhar esse quebrado, o que vocês fariam? A gente tá com ele! Eu sou esse quebrado! E aí isso aconteceu mesmo. E aí eu falei assim, pela primeira vez eu contei minha história e descobri que todo mundo, na verdade, se conectava com a tua dor, porque as pessoas não se conectam com a tua vitória. A tua vitória você conta com teus amigos. As pessoas se conectam com a tua superação, com a tua dor. E aí eu vi ali que o que era minha vergonha estava conectando com todo mundo. Quando acabou a palestra, o cara veio na minha direção. Eu falei, agora chegou a hora de enfrentar, né? Consegui frear o cara, fazer um escândalo. Quando chegou perto, ele falou pra mim assim, e aí? Eu falei assim, e aí, irmão? Aí ele falou assim, gostou? Eu, do quê? Ele, do som, eu sou o cara do som. Rapaz, era o cara do som. Mentira! E eu achava que era o cara que eu tava devendo. Mas o que foi bom? Isso me libertou. Falei, cara, a melhor coisa é sempre falar a verdade logo. Por isso que lá no método Destiny que você fez, eu falo sobre o princípio da verdade. Que é ser de verdade. Eu sou isso aqui, gente. Não é só falar, é ser. Eu sou de verdade, eu sou isso aqui. Então, rapidamente, eu comecei a me levantar também, porque a pessoa precisa decidir o que quer. Camila, Lucas, um monte de gente tá em casa agora falando assim, eu não consigo. Mentira, você não decidiu. Eu decidi o seguinte, eu não vou ser mais quebrado. O que eu tenho que fazer? Não é fazer o que eu quero, é fazer o que dá certo. O que dá certo, eu vendi 100 apostilas. Eu falei, pronto, eu tenho que vender alguma coisa, tenho que dar palestra, é isso que dá certo. É o que eu queria não, o que eu queria mesmo era uma coisa muito mais confortável. Eu queria cadeira de presidente, de CEO de empresa. Mas não dava. O que dava certo pra mim em 2014 era vender apostila, dando palestrinha, e foi assim que eu comecei. Então você que tá em casa, decide fazer o que dá certo no momento que você tá vivendo e não o que você quer. Se for criança, faz o que quer. A gente tem um poder de decisão muito grande de mudar, de ajudar as pessoas. E se você é uma pessoa que consegue aliviar a dor dos outros, você vai ser escutado. Então por que você é um sucesso? Porque você, de alguma forma, irmão, tá aliviando a dor de alguém. Então o Steve Jobs morreu multibilionário. Por quê? Porque ele aliviou uma dor muito grande que a gente tinha na comunicação. Ou seja, teve um cara que resolveu essa dor. Era uma dor. Você sempre vai pagar quem alivia a sua dor. E é por isso que, infelizmente, muitas pessoas manipulam na religião, na política e em todo jogo de poder. Porque ali é onde você resolve a dor das pessoas. Aí você tem também poder de manipulação. Então, para onde os maus se escondem? Onde está a dor. Eu descobri que existem princípios que, independentemente da fé que a pessoa tem, de onde ela nasceu, se ela tá na moda ou não tá na moda, se ela cumprir, a vida dela vai melhorar. Eu chamo de peregrinação terrena. A gente tem uma peregrinação terrena aqui. A gente se viver bem, se cuidar bem da saúde, a gente vai viver 80, 85. A Bíblia Diniz cuidou muito da saúde e morreu com 86, se eu não me engano. Ou seja, dá pra chegar até os 90. Tem gente que é 100, lógico. Tô falando a média. Então você tem uma peregrinação terrena. Aqui você pode viver muito mal ou você pode viver bem. Você pode viver feliz ou muito triste. Você pode sofrer muito ou sofrer, todo mundo vai sofrer. Mas você pode sofrer muito ou sofrer pouco. Não sofrer é impossível. Porque tem perdas, tem frustrações, tem coisas que não dependem de você. Você pode ser uma pessoa super correta, mas alguém pode te esfaquear pelas costas um dia. Não depende de você. Total. Então, eu cheguei à conclusão de que a gente precisava estudar um método. O que é método? Algo que você fizer passo a passo vai dar certo para todo mundo. Por exemplo, o primeiro princípio que fala aqui é o princípio da maturidade. Maturidade é um princípio milenar. Maturidade tem a ver com batalhas vencidas. Você pode ter 25 anos, você já passou por tanta guerra na vida, já venceu. Não é passar, é vencer. É vencer. É tipo assim, eu fui abandonado pelo meu pai, mas não perdoa até hoje, então você não amadureceu. Mas você não pode me julgar. Não posso mesmo, porque meu pai não me abandonou, então não te julgo. Mas eu sei que você amadurece quando perdoa. Eu sei que você amadurece quando deixa pra lá coisas que iriam encerrar uma amizade que vale muito a pena. A maturidade, tem um verso bíblico que diz o seguinte, o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu começo o livro com esse versículo, eu falava como menino, agia como menino, me comportava como menino, mas agora que me tornei adulto, eu abandonei as coisas de menino. Uma coisa importante é que Deus não
amadurece você. É você que abandona a infantilidade. Tá escrito assim. Tiago, qual é a maior prova de que eu tô maduro? Quando a opinião das pessoas não me para mais. 86% de todos os seus pensamentos são formados por 2 sentidos dos 5 que nós temos. Audição e visão. Se você melhorar o que vê e escuta, isso tem muito a ver com o ambiente. Então, eu frequento qualquer ambiente, portanto, que não comece a me fazer mal. O que é me fazer mal? Começa a roubar minha paz, por exemplo. Minha paz é inegociável. Eu preciso de paz para trabalhar, eu preciso de paz para criar meus filhos, eu preciso de paz para produzir conteúdo todo dia. Pensamento negativo tem a ver com 2 coisas: ambiente atual e história do passado. Você não pode desconsiderar a história do passado. Então você tem que, por exemplo, eu tive o privilégio de crescer com pai e mãe. Teve gente que sofreu um abandono. Teve gente pior, que foi abusado na infância. Tem gente, e isso cria um trauma muito grande. Então, essa questão do sentimento negativo, às vezes você tem que parar de ver o que tá vendo. Só vê filme de morte, só vê série que te joga down. Todas as músicas são depressivas. Música que escuta, depressiva. Música influencia muito o nosso humor, tá? Curte boas músicas. E tem que ter cuidado se você ainda não cortou os laços com o passado. Porque a história que passou, ela mexe muito com o nosso humor e com as nossas emoções. Tem 3 tipos de amigos, cuidado. Tem um amigo, eu não tô falando de inimigo, que tem um inimigo disfarçado de amigo. Tô falando de amigo. O cara que gosta de você e você gosta da pessoa. Tem um estratégico. Eu ensino isso nesse livro aqui, ó. O que é o estratégico? É o que a gente é hoje. São 3 tipos de amigo: estratégico, necessário e íntimo. Vou te provar que a gente é estratégico. Você gosta de mim? Gosto. Eu também gosto de você. Então a gente não é inimigo. Você me inveja? Não. Eu também não te invejo. Então a gente não é inimigo, a gente é amigo. A gente se fala, a gente tem o zap um do outro, a gente tá aqui, ok, a gente é amigo. Só que a gente é estratégico, a gente é amigo por causa de uma estratégia. Tiago, mas esse não é um interesseiro? Não, o interesseiro não gosta de você e se aproxima só pra sugar. O amigo estratégico é ida e volta. Então, você tá me dando a oportunidade de influência aqui nesse podcast, eu devolvo com um pouco de conhecimento pra você. É uma estratégia. O que é o amigo necessário? É aquele que você precisa emocionalmente. Caramba, eu tô aqui em casa, fulano tinha que estar aqui comendo essa pizza comigo. A gente ainda não é amigo necessário, porque eu consigo hoje passar um final de semana sem ligar pro Lucas. Mas pode ser que um dia a gente fique um amigo necessário. Caramba, eu vou fazer o aniversário dos meus filhos, eu preciso que o Lucas esteja, preciso que a Camila esteja. É amigo necessário. O amigo íntimo. Amigo íntimo é o que já passou uma guerra contigo e continua do teu lado. Esses são os melhores. Esse é o único tipo de amigo que pode escutar teu futuro, teus segredos e tuas fraquezas. Se você, porque tá na pizza com um amigo estratégico ou com um amigo necessário, conta teu segredo e ele espalha pra todo mundo, quem errou foi você. Se você conta tua fraqueza, teu futuro e ele copia a ideia, quem errou foi você. Então, nesse livro Especialista em Pessoas, eu explico o seguinte: tem 3 tipos de amigo. Você precisa compartimentalizar as informações. Você tem que departamentalizar os amigos. Esse amigo aqui é só pra rir, é o necessário, é pra comer a pizza, pra sair no final de semana, é pra gente ir no cinema, é amigo. Esse aqui é estratégico. A gente se junta, conversa, faz negócio. Soma pro outro, né? Um soma pro outro. Agora, eu vou chorar com o íntimo. Eu vou contar. Eu tive uma ideia maravilhosa pro meu podcast pro íntimo. Eu vou contar um problema que eu tô tendo no casamento ou com alguma coisa pro íntimo, e não pra essas 2 categorias aqui. Ou então paga um terapeuta que tem o código lá de conduta que ele não pode compartilhar nada. Então faz isso. Quer contar o segredo pra alguém? Conta pelo menos pra um profissional. Não, você vai se dar mal. Então, nesse livro eu explico muito sobre pessoas, sobre amizades, e nesse aqui eu explico muito sobre os princípios que estão dando certo há milênios. Por exemplo, posso te contar um princípio que eu coloquei nesse livro? O princípio milenar de ouvir. Como assim? Ouvir. Se tem poder nas palavras, também tem poder no que você escuta. Ou você acha que você tá ofendido pelo quê? Pelo que falaram contra você. Os seus ouvidos são filtros importantíssimos da alma. E eu tenho uma frase nesse livro que diz o seguinte: quem não ouve, não prospera. Escuta o que eu tô te ensinando agora. Quem não ouve, não prospera. Por que eu venci nos negócios? Cara, eu venci nos negócios. Cara, eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu nunca fiz faculdade de administração de empresas, mas eu escutei muita gente boa, cara. Esse papo que a gente tá tendo aqui, eu tive no offline com muita gente de sucesso. Me explica aí, cara. Internet, como é que é? Mas como é que você faz um Reels? Mas como é que eu faço isso virar em venda? Eu fui muito intencional. Eu queria isso. Eu sabia que o dinheiro tava nas vendas. E eu não queria mais ser pobre. Porque eu já saí de lá muito ruim. Você tá na dúvida, te falo é ruim. E você que já venceu na vida, ajuda quem tá precisando vencer. Ou seja, dá oportunidade, faz alguma coisa, porque é ruim. Você querer levar o filho no hospital e não conseguir, não saber o que vai comer no outro dia, é ruim. Uma pessoa uma vez me perguntou: Tiago, dinheiro traz felicidade? Eu respondi: não sei. Mas que pobreza dá uma tristeza danada, eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Eu não sei se riqueza traz felicidade, mas que pobreza vai te deixar triste, vai. Então a gente tem que ajudar as pessoas a sair. Agora, tem 2 tipos. Tem o pobre que precisa de conhecimento e o miserável que precisa de ajuda. Então você sempre, nós que somos influentes, temos que ter 2 tipos de ajuda, o social e o educacional. Então nossas palavras têm poder. Então uma coisa que eu falo no livro Princípio Milenar é: palavras têm poder, que é o princípio das palavras. Quem você escuta também tem poder, é o princípio de ouvir. E quem não escuta, quem não ouve, não prospera. Então você quer prosperar na vida, e prosperar não é ter dinheiro. Prosperar é ter tudo que você precisa para cumprir o teu propósito na Terra. Se você quiser ter tudo que precisa, você vai ter que ouvir as pessoas certas. Nós temos que seguir os princípios, gente, porque tá dando certo há muitos anos. Pra que a gente vai bater no que tá dando certo? Então, ser de verdade. Você pode ver que faz sucesso duradouro quem é de verdade. A pessoa fala o que fala porque ela fala isso. Ela faz o que faz porque faz isso. Porque quem é de verdade não tem prazo de validade. Quem coloca as pessoas na frente de tudo sempre vai se dar melhor. Vai estar bem espiritualmente, vai estar bem financeiramente
e vai estar bem consigo mesmo, emocionalmente. Tem que colocar as pessoas acima de tudo. Ou seja, acima de tudo que eu digo naturalmente, né? Deus acima de tudo, claro. Mas naturalmente, acima de negócios, acima dos seus números, pessoas. Depois, negócios e outras coisas. Fala o seguinte, domine sua vida emocional e assuma o controle da sua existência. Quem domina a sua vida emocional não tá vendido pra ninguém. Não tem ninguém que consegue brincar com teus sentimentos. Não tem ninguém que consegue determinar teu destino porque você está no governo das suas emoções. Como é que eu faço isso? Número 1, convivendo com gente saudável. Se conviver com doido, vai ficar doido. O que é doido? São pessoas difíceis? Não, porque pessoas difíceis é todo o tempo. São pessoas tóxicas. Tô falando convivência, que é uma escolha sua. Pessoas difíceis a gente lida. Pessoas tóxicas a gente se afasta. É o primeiro passo dessa governança emocional, dessa inteligência emocional. O segundo é conteúdo sobre isso. Palestra, conferências, livros sobre isso. Leia Dr. Augusto Cury, leia meu livro Emoções Inteligentes. Leia livros sobre isso. Terceira coisa é oração. Independentemente da fé que a pessoa tem, da crença, orar é só o contato com o Criador. A pessoa que não sabe qual é o propósito dela, como encontrar um propósito? Olha, primeira coisa é descobrir o que eu faço naturalmente que outras pessoas não conseguem fazer. Porque, por exemplo, você acha que se uma pessoa fizer curso de oratório e treinar, ela vai conseguir fazer o que eu faço? Não é todo mundo. Eu não posso falar que uma pessoa não vai conseguir, mas eu posso dizer que nem todo mundo vai conseguir. Porque é uma habilidade natural que eu tenho. Mas será que eu conseguiria correr como o Bolt corre? Nem sei se está correndo ainda. Ou como fulano de tal faz tal coisa? Não tem habilidade física para isso. Então, cada um nasce com uma habilidade. A primeira coisa que você tem que descobrir, porque isso com certeza é uma pista do seu destino. Eu adoro essa frase, pista de destino. Deus sempre te dá pistas. Qual é a sua habilidade natural? Poxa, falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Depois do medo da morte, é o medo de falar em público. Caraca, olha que doideira. Minha vida tem um propósito que eu tô ajudando as pessoas. Então, primeiro, qual é a habilidade natural? Segundo, é o que eu posso fazer pelas pessoas. Não se trata de mim. Porque o meu propósito, igualmente o meu dom, é para servir às pessoas. Terceiro, é o que o mundo precisa. Não adianta eu inventar sorvete. Já existe. Meu propósito é inventar um sorvete, mas já existe, gente. Para criar um sorvete melhor que sorvete de pistache vai ser muito difícil. Então, assim, o que o mundo tá precisando? O que o mundo tá precisando tem que casar com a sua habilidade natural e com o que as pessoas estão precisando. E estão esperando de você. As pessoas, eu sei cozinhar, eu adoro cozinhar, mas as pessoas não estão esperando o curso de como fazer espaguete carbonara com o Thiago Brunet. Mas se eu falar, gente, tô aqui no curso de emoções, de espiritualidade, isso, daquilo, as pessoas querem. Então, o que as pessoas esperam de você? E o quarto, para espiritualizar um pouquinho, o que Deus te deu uma dica que você faria? Porque muita coisa que eu faço hoje, Lucas, gente profetizou pra mim quando eu era criança. Imagina eu no subúrbio do Rio de Janeiro, as pessoas falando, você vai viajar o mundo todo. Não conseguia viajar nem pra São Paulo, morando no Rio. Como é que eu vou viajar o mundo todo? Você vai isso, você vai aquilo, você vai falar com muita gente, você vai andar de avião, você vai disso, aquilo. Então, toda vez que Deus te dá uma palavra, nunca é próximo à tua realidade ainda. Sempre é pra você acreditar sem estar vendo, porque não dá pra ver. Porque muita coisa que eu alcancei na vida hoje foi porque essas palavras me deram uma meta. Então, é possível, vamos ver. E tudo que foi profetizado eu cheguei a alcançar. Eu acredito que, em primeiro lugar, é Deus te dando saúde, inteligência, sabedoria, vida pra fazer, mas segundo, você tem que decidir fazer. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, o que adianta você acreditar muito e não fazer nada pra aquilo acontecer? Não vai acontecer. Tem que ser o casamento do que você acredita com o que você faz. É isso que a Bíblia deixa claro. A sabedoria milenar deixa claro que é isso. Se eu acreditar sem duvidar e fizer algo por isso, tem chance de acontecer. Vai acontecer. O que eu gostaria de deixar para as pessoas é o seguinte, que assim como você, assim, procrastinação é uma tendência do ser humano, tá? Eu não tô defendendo o procrastinador, não. Mas é uma tendência você deixar para depois. Mas todo procrastinador não é ambicioso. A ambição, irmão, mexe com o ser humano. Ambição, diferente de ganância, não é pecado não, tá? Ganância que é. O que é ganância? A qualquer custo. Nem que eu tenha que te atropelar, eu vou conseguir o que eu quero. Isso é ganância. Ter mais do que eu preciso e tal. Ambição é, eu quero alcançar níveis maiores. Eu não posso ficar onde eu estou. A ambição, ela combate a procrastinação. Eu já conquistei muita coisa, mas por eu continuar ambicioso, eu não deixo pra amanhã o que eu posso fazer hoje, cara. Então, hoje eu já fiz um monte de coisa, já trabalhei, já gravei, já treinei, já não sei o quê. Eu saio daqui, vou pra aniversário, depois gravo de novo, amanhã faço tudo de novo. Amanhã eu tô em outro podcast, amanhã eu tô em outra gravação, amanhã eu tô em outra coisa, tudo de novo. Mas o que me faz continuar e não deixar pra depois é a minha ambição. Então, as pessoas, acho que elas não alimentam a ambição de eu quero vencer, eu quero ter um corpo melhor, eu quero ser mais bonito, mais bonita, eu quero escrever um livro um dia, eu quero me aproximar de Deus, eu quero ter dinheiro pra não passar pelas humilhações que meus pais passaram, eu quero poder dar uma vida melhor pros meus filhos. Isso tudo é ambição. Só que se você deixar pra depois, se você não sair do lugar, nada vai acontecer. Então eu acho que o maior oponente, o que tem mais força contra a procrastinação é você alimentar suas ambições. Como você alimenta suas ambições sem virar ganância? Andando com as pessoas certas. Porque aí você começa a andar com gente que tá prosperando e vendo que ela não faz mal pra ninguém, que ela não precisa pisar em ninguém. Você fala assim, opa, então dá.
então eu vou tentar também. Então, muita coisa que eu ambicionei na vida foi porque eu olhei pessoas que estavam prosperando e falei assim, dá pra fazer sem quebrar princípios. E dá mesmo. Quanto mais você se espiritualizar, mais certo você vai dar na vida. Ou seja, mais as suas decisões serão assertivas. Então se espiritualize. Eu não tô falando de religião pra você, não. Tô falando de conexão com o Criador, com quem te criou, que não tem jeito, vai dar certo. Eu sou uma pessoa extremamente distraída. Se eu fosse um pouco mais focado, eu teria 10 vezes mais resultado que eu tenho. Aí fala, Thiago, não é possível, mas você tem muito resultado. Mas é com pouco que eu foco. Eu sei como eu sou distraído. Se eu focasse mais, entendeu? Se eu conseguisse me dedicar mais. Tem a ver com o teu TDAH? Tem a ver, mas tem a ver com o meu temperamento também. Eu sou um cara muito dominante, o dominante foca muito no resultado, esquece o processo, aí eu erro muito nos processos, assim, eu podia ter mais atenção nos processos, ser um pouco mais paciente, tá aí. Sou muito impaciente. Então, você que tá em casa, não ache que os seus defeitos ou suas limitações vão parar teu crescimento, porque eu tô crescendo todo dia, eu não paro de crescer e tenho um monte de defeito. É que eu não deixo eles me vencerem, mas eu tenho. Eu não deixo a preguiça ser mais forte, eu vou pra academia. Eu tô aqui no podcast. Eu acordo cedo, 7h57 da manhã, eu tô no Café com Destino amanhã ao vivo, não tem essa, eu tô lá. Só que eu tenho preguiça. Eu acordo, meu Deus. E impaciência também. Não quer dizer que eu vou gritar contigo, não quer dizer que eu vou brigar no trânsito, mas por dentro, Jesus, me segura.